Semana passada nós falamos sobre como o mundo nos verá, como nós vamos ser reconhecidos como crentes, como o mundo vê a igreja. E hoje eu quero retomar a nossa série de 1 João. Estava até incomodado, paramos com a série de 1 João. Então hoje nós vamos retomar a série em 1 João. Vai ser o 9º sermão na série de 1 João. Nós vamos ler 1 João 3, de 10 a 24. No entanto, antes de nós meditarmos na palavra, eu gostaria de convidar você a assistir esse vídeo com muita atenção. E eu gostaria que você pensasse como a igreja tem sido vista lá fora. Como o mundo tem visto a igreja, como o mundo tem visto os cristãos e como o mundo vê Jesus. Esse vídeo traz uma verdade até em certo ponto perturbadora. Ele foi feito em Curitiba. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo antes de nós começarmos a mensagem dessa noite. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosta de igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus
E com isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal, um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igrejas. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí pra roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele, tudo que eu penso é primeiro ele, tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus, para mim, é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape.
para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha e, cara, eu gosto muito, que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa. Gosto bastante. A mim esse vídeo foi perturbador. Perturbador a forma como o mundo vê a igreja, os cristãos e Jesus. E é por isso que nós precisamos sempre estar firmes no Evangelho, porque a única forma que irá mudar a maneira com que o mundo vê a igreja é o Evangelho. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, 1 de João 3, 10 a 24. Como eu e você podemos ser usados por Deus? Como eu e você podemos fazer uma diferença nesse mundo? De maneira que a percepção que o mundo tem da igreja seja um pouco diferente. Eu confesso para vocês que algumas das pessoas que falaram ali, quase chorei. Quase chorei. Por ver a dura sinceridade do coração deles. 1 de João 3, de 10 a 24. Vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim o texto das Escrituras: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque a tua palavra, Deus, é a ferramenta pela qual o Senhor traz a nós a salvação, o Senhor opera a salvação em nós, e o Senhor usa como ferramenta santa para a nossa santificação e para moldar o nosso caráter. Por isso nós queremos lhe pedir que nessa noite
essa palavra que é palavra do Senhor, venha de fato, Deus, mexer com as nossas estruturas, venha impactar a nossa realidade. Que o Senhor, por misericórdia e graça, mexa com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas ações, para que nós não saiamos aqui da mesma forma como entramos, antes que saiamos daqui aperfeiçoados pelo exercício da Tua palavra agindo em nós. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Aquele vídeo que nós vimos no começo do culto, de uma certa forma, é uma amostragem de como o mundo vê a igreja, de como as pessoas percebem a igreja. Mesmo as pessoas que são mais simpáticas ao Evangelho, é possível perceber que elas não têm uma percepção correta daquilo que a Bíblia diz sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a igreja e sobre os cristãos. Muito também daquilo que foi visto naquele vídeo é um reflexo de como os evangélicos têm se comportado nos dias de hoje. Chega a ser profundamente trágico quando nós vemos alguns vídeos na internet demonstrando a manifestação de fé de algumas pessoas que é completamente divorciada, distanciada daquilo que as Escrituras nos mostram que Deus quer na manifestação de fé. Lembrando que é a Bíblia que é a regra de fé e a regra de prática. É a Bíblia que diz como nós devemos crer em Deus e a maneira como nós devemos nos portar diante de Deus. Então é importante que nós olhemos para esse texto e que nós estudemos a verdade do Evangelho, porque, em certo sentido, eu e você somos ferramentas de Deus para mostrarmos um Evangelho de maneira diferente para esse mundo. Ainda que seja apenas para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para alguém que está dentro da nossa casa. Se nós, pelo poder do Evangelho, mudarmos a realidade de um, nós mudamos a vida dele por completo. Pode ser apenas uma pessoa no universo, mas é uma pessoa por completo. E daí eu quero propor para os irmãos algumas perguntas. Nós já vimos algumas ali do vídeo, e eles mesmos responderam. Como é vista a igreja? Como é visto Jesus e como são vistos os cristãos. Mas eu pergunto para você, e como você vê as pessoas que foram salvas por Cristo Jesus na face da terra? Como você vê as pessoas que foram salvas por Cristo Jesus e que moram aqui, nessa cidade de Maringá? Às vezes seu vizinho, amigo de trabalho, amigo de escola, um parente, alguém com quem você se relaciona. Como você vê as pessoas salvas por Cristo Jesus que congregam nessa igreja, junto com você? Como você as vê? Invariavelmente, nós como cristãos somos reconhecidos uns pelos outros como irmãos. Os cristãos espalhados por todo o mundo se reconhecem como irmãos, filhos de um mesmo Pai, salvos pela mesma graça, reconciliados pelo mesmo sangue. Nós reconhecemos isso e até falamos que nós amamos nossos irmãos. Mas aí vem uma outra pergunta: será que de fato nós temos tratado nossos irmãos em Cristo como irmãos de verdade? Será que o mundo, ao olhar para a igreja, tem visto esse amor manifesto na vida da igreja? Porque isso, inclusive, é um dos meios pelos quais o mundo reconhecerá a validade do Evangelho de Cristo e o poder da palavra de Deus. Pastor, como nós podemos entender um pouco melhor esse texto das Escrituras? É importante nós lembrarmos que as cartas de João, as 3 cartas de João, foram escritas entre os anos 90 e 95. Um pouco depois que João escreveu o seu evangelho e um pouco antes dele receber a revelação do Apocalipse, antes de uma grande perseguição que a igreja estava sofrendo, que os cristãos do primeiro século sofriam sobre a égide do imperador Domiciano. A intenção do apóstolo João, como nós já falamos em outros sermões aqui na série de sermões sobre as cartas de João, é mostrar a divindade de Cristo,
do Cristo encarnado e os desdobramentos práticos da fé cristã na vida daqueles que foram alcançados pelo Salvador. Então João não estava querendo proporcionar um mero conhecimento teológico, João não estava querendo proporcionar uma questão apenas de sabedoria ou história, dizendo que Jesus havia vindo e ressuscitado. João queria que isso tivesse efeitos práticos na vida dos crentes do primeiro século e também nas nossas vidas. Naquele tempo, muitos estavam sendo influenciados, já falamos aqui, pelo gnosticismo, pelo docetismo, pelo ascetismo. Crenças essas que, em todos os aspectos, invalidavam a vida aqui, a questão do humanismo, dos relacionamentos, o próprio cuidado com o corpo e até mesmo o amor destinado aos irmãos. E isso estava afastando muita gente de uma fé mais engajada, de uma fé mais corpo a corpo. Isso estava afastando muita gente de se envolver na vida de outras pessoas, de entregar a vida por amor a Cristo. As pessoas estavam se afastando dos seus relacionamentos pessoais. E é por isso que João diz, gente, Jesus veio em carne. Ele se fez carne e habitou no nosso meio, para que nós também nos envolvamos em amor uns com os outros. Depois de nos mostrar como nós podemos nos proteger dessa heresia e da importância de nós nos engajarmos nesse mundo como cristãos, João nos mostra ainda o privilégio e as responsabilidades que nós temos de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Ele fala da adoção, ele fala, olha, veja como é grande o amor de Deus. Nos chamou de filhos, nos trouxe para si, fomos perdoados, fomos reconciliados, temos um advogado junto ao Pai. Mas João não abre mão de demonstrar que nós temos uma responsabilidade, exatamente por termos sido adotados, recebidos em Cristo Jesus, nós temos uma responsabilidade nesse mundo, que é de obedecer a sua palavra e vivermos como filhos fiéis de Deus. Agora, os filhinhos amados de Deus, aqueles que foram mudados, tiveram seus status mudados pelo Criador, sendo adotados em Cristo Jesus. Aqueles que deixaram de ser meras criaturas e passaram a ser filhos. Agora, precisam demonstrar isso ao mundo. Aqui no versículo 10 que nós lemos diz assim, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então João está fazendo agora uma ligação daquilo que ele havia dito antes para uma prática mais profunda que ele iria propor a seguir. Ele falou, olha, então Jesus nos perdoou, Deus nos aceitou, fomos abençoados com a adoção, veja como o amor de Deus é grande, fomos feitos filhos, mas existe uma distinção entre aqueles que de fato são filhos de Deus, e olha que o termo que João usa aqui é pesado. O João, que é todo do amor, né? Ele fala filhinhos, por várias vezes ele fala filhinhos. Mas aqui, quando ele vai mudar a chave daquilo que nós recebemos, para aquilo pelo qual e para o que nós fomos chamados, ele diz assim, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus, esses que de fato foram adotados, e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco quem não ama o seu irmão. Então o distintivo era a prática da justiça e o amor entre os irmãos. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, numa expectativa profunda de que o Espírito Santo do Senhor toque as nossas vidas, para que nós vivamos de uma maneira diferenciada e o mundo creia, e o mundo tem uma visão diferente do Evangelho, que eu quero compartilhar com os irmãos, são algumas características fundamentais desse amor cristão. Então, se a marca é a justiça e o amor, quais são as características fundamentais desse amor? E é exatamente isso que João começa a versar a partir do versículo 11. Sobre as características desse amor de Deus que nos atingiu, que nos chamou para si, que nos adotou e que habita em nós pelo Espírito. João diz isso, que esse amor habita em nós pelo Espírito. E como primeira característica,
desse amor cristão, nós temos o fato de que o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor bíblico não deseja e nem faz o mal para o seu irmão. Você quer saber se aquilo que você tem demonstrado é de fato amor? Perceba o quanto amor é o seu amor. Diz assim o versículo 11: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. O amor é a mensagem central do Evangelho. O amor é a base, é o fundamento. O Evangelho está fundamentado no amor direcionado em duas vertentes. Primeiro ao Pai, acima de todas as coisas, e ao próximo, ao nosso irmão, aquele que está ao nosso lado, assim como nós nos amamos a nós mesmos. Semana passada nós vimos que Jesus ainda ampliou e trouxe um novo mandamento, dizendo: agora vocês não vão amar mais como a si mesmos, vocês vão amar como eu os amei. Então o amor é o fundamento, é a base de todo o Evangelho. E como contraponto, João já apresenta uma forma muito estranha, porque Caim e Abel eram irmãos de sangue, filhos do mesmo pai. Deveriam se amar. É muito provável que eles cresceram juntos, brincaram juntos, brigaram juntos. Mas num dado momento algo se revelou. E aqui João usa isso até como um contraponto para a percepção do amor cristão, que é o fato de que Caim matou Abel. E quando nós vemos o exemplo de Caim matando o seu irmão, isso mostra que o verdadeiro amor não quer mal de nenhuma pessoa. O amor, ele não se frutifica, ele não frutifica em obras más. O amor bíblico condena a malignidade. Por isso o mundo odeia a igreja, porque a perspectiva do amor de Cristo é diferente do amor que o mundo quer que a igreja tenha. E por isso, irmãos, nós precisamos ficar até tranquilos, porque aqui no versículo 13 diz: meus irmãos, não se admire do mundo os odiar. Por quê? Porque aquilo que o mundo entende por amor não é aquilo que a Bíblia entende por amor. Porque na perspectiva do mundo, o amor é deixar cada um seguir o seu próprio caminho, fazer aquilo que lhe der na cabeça, aceitarmos todo mundo como eles são, ainda que nós saibamos que estão indo para o inferno. Na perspectiva do mundo é assim: deixa eu para o inferno, mas não me incomoda, me deixa. A perspectiva do mundo é que não seja confrontado, é que a verdade seja suprimida, e é por isso que o mundo odeia. A referência a Caim aqui é a única alusão do Antigo Testamento aqui na carta, e ela é profundamente significativa. Adão havia sido advertido de que no dia que ele desobedecesse, que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas na verdade, parece que a palavra não se cumpriu. Por quê? Porque ele viveu uma vida longa, se tornou pai da humanidade, teve sua mulher, deu ao nome que ele deu à sua esposa, Eva, a mãe de todos os vivos. No entanto, na vida do seu primogênito, Caim, se manifestou a natureza da morte que Deus havia dito a Adão. Caim foi escravo de suas paixões. A sua alma adorava a ele mesmo, a tal ponto dele não conseguir oferecer a Deus uma oração, uma adoração aceitável. Nós vimos ali no relato do vídeo uma menina dizendo: Deus sou eu mesmo, meu Deus sou eu mesmo, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, eu acredito em mim. Esse é o espírito de Caim no mundo. Em Caim se vê a natureza terrível do ódio, daquele que mata, aquele que mata o seu próprio irmão. Em Caim você vê a natureza antagônica do amor, muitas vezes manifestado na igreja, quando um irmão fala mal de outro irmão na igreja. Isso é um péssimo testemunho. Aí o mundo lá fora fala: quer saber dessa igreja? Vocês não, louco. Esse povo lá é ruim desse jeito, nem você está aguentando, por que você está chamando eu para ir lá? Nem vocês dão conta de amar aquele povo, agora eu sou obrigado a ir lá aguentar esse povo aí. O espírito de Caim é o espírito de difamação, de separação,
de morte. E ele matou o seu irmão. E por que ele matou? Hoje nós temos alguns conceitos assim que são muito interessantes, né? Tem gente tentando justificar o pecado por conta do pecado do outro. Ah, pastor, eu cutuquei ele porque ele me cutucou primeiro. Lá em casa, de vez em quando, a gente tem que apartar umas conversas amorosas entre pessoas. E às vezes a gente vai falar, por que está fazendo isso com a sua irmã? Porque me cutucou primeiro. Porque fez isso primeiro. Porque fez aquilo primeiro. Eu estou respondendo porque o irmão falou mal de mim, o irmão pisou no meu calo, eu não dou carona porque o dia que eu precisei de carona ele também não deu, eu não chamo ele para minha festa porque no dia que ele fez festa ele também não me chamou. Nós imaginamos que isso é uma justificativa para o pecado, mas olha o que João diz, ele faz uma pergunta, por que Caim matou Abel? E ele é objetivo. Porque as obras de Caim eram más. Porque o coração de Caim estava tomado pelo maligno. Não tinha a ver com Abel, tinha a ver com Caim. Quando você responde pecaminosamente ao pecado de alguém, tem a ver com você. Por que você fez? Porque o pecado que habita no coração se manifestou. O espírito de Caim, o velho homem que estava lá gritando por vingança, com inveja, porque o outro foi aceito e você não foi. O amor não quer mal não, irmãos. Característica fundamental do amor cristão é que ele não deseja o mal do seu irmão. Caim matou Abel porque ele era mau. Caim não conseguiu suportar o contraste entre as suas obras e as obras do seu irmão. Muitas vezes o mundo olha para a igreja de maneira depreciativa. Porque às vezes a gente vem para a igreja e a gente não consegue suportar aquele irmão que foi bem sucedido, ou aquele que ganhou um presente, ou aquele que foi reconhecido, ou aquele irmão que não tem nada, mas o povo ama ele. Tem gente que é assim, de graça. Porque a gente não consegue suportar que algumas expectativas que nós tivéssemos viessem a falhar. Ah, eu queria receber um abraço do fulano, ele não me abraçou, eu fico triste. Aí eu falo, não, a igreja não abraça. A igreja não abraça inteira? Você nunca recebeu de ninguém? Ah, não, só aquele lá me abraçou. E ele na igreja? Nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes, para que o mundo veja Cristo em nós, nós precisamos afastar do coração a obra do maligno e não desejar o mal dos nossos irmãos. O primeiro assassinato se tornou um monumento ao amor próprio, assim como a cruz se tornou a demonstração do amor de Deus. Não só o mundo é exposto na história de Caim, mas em certo sentido a igreja também está exposta na história de Caim. É por isso que Deus levantou depois a semente de Sete, e ela foi designada como representante de Abel, aquele que foi assassinado. Então perceba, aquele que assassinou representa o maligno, e aquele que foi assassinado representa aquele que deu a vida sem errar, sem pecado, sem falha. O amor bíblico é esse amor de quem está disposto a dar a vida para a glória de Cristo. Ele não deseja o mal. Ele não quer o mal das pessoas. O amor bíblico é diferente do amor apresentado pelo mundo. O amor do mundo não é o amor de verdade, pois ele pede uma aceitação para coisas que são danosas, para afastar-se de Deus. E o amor verdadeiro requer cuidado e não liberdade para fazer o mal. É por isso que o mundo odeia a igreja. Por quê? Porque o mundo não entende esse amor. O mundo quer um amor diferente. Então, a primeira característica fundamental do amor cristão é que ele não deseja o mal do seu irmão. Eu queria que você sondasse seu coração. Como você tem sido em relação aos seus irmãos? Não precisa ser só aqui da igreja, não. Pode abrir o espectro aí, espectro. Seus amigos, você tem amado como Cristo amou? Você tem entendido que muitas vezes as pessoas pecam contra você porque são falhas e pecadoras? E que muitas vezes Deus usa inclusive isso para o nosso crescimento espiritual. Olha como é que Deus é bom. Como é que você aprende a perdoar, irmão? Deus precisa proporcionar alguém para pecar contra você, ué. Então quando alguém pecar contra você, em vez de você falar mal dele, fala assim, glória a Deus pela sua vida. Me fez orar mais hoje. Por sua causa, eu tive que dobrar o joelho.
porque eu estava quase para pecar contra você. Mas louvado seja Deus pela sua vida, porque até as nossas falhas são usadas por Deus como ferramenta para crescimento. Isso é desejar o bem, isso é não pagar o mal com o mal. Pastor, mas e o que ele fez? É entre ele e Deus. Primeira característica desse amor, ele não deseja o mal para o outro, ainda que o outro tenha feito mal a nós. Quando nós manifestarmos assim, o mundo vai começar a ter uma visão diferenciada da igreja. Segunda característica desse amor verdadeiro, desse amor cristão, desse amor profundo, é que esse amor é um testemunho público do novo nascimento. Perceba, João deixa isso muito bem claro, que o amor bíblico é um testemunho público do novo nascimento. Versos 14 e 15 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si. O amor é a marca mais evidente do novo nascimento de alguém. É a marca mais clara. Um nascido de novo ama, e ama intensamente, em primeiro lugar ao seu Senhor, ao seu Salvador, na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ama a sua palavra, ama a verdade, ama a lei de Deus, mas também ama os seus irmãos. Gente que como ele foi regenerada. Sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os nossos irmãos. É assim que você sabe que você é crente. E é assim que o mundo vê se você é crente. O tanto que você ama o seu irmão. Se você viver se engalfinhando, cutucando, pô, falei, crente desse jeito aí? Ah, vai não. Aquele senhorzinho de barba branca, chapéu. Eu imaginei, ver uma palavra boa aí, o homem vai dar um testemunho top. Ele falou, esses cristãos são todos enganadores. Por quê? Porque muitas vezes não se amam. Você entende isso? Você entende que o mundo está olhando para nós e que nós mesmos tornamos isso público, de que passamos da morte para a vida pelo amor. O ódio é o domínio da morte, o amor é o domínio da vida, e a certeza de que já passamos da morte para a vida. Olha que interessante quando João diz isso, porque quando João está usando esse termo aqui, no original em grego, a ideia mais profunda do texto é que nós fomos lançados de fora da morte para dentro da vida. Nós fomos lançados para sermos recebidos, e não é um movimento simples de cá para lá, que nós fizemos e deixamos de fazer. Mas pelo tempo que o verbo é empregado, a ideia é de que nós fomos lançados da morte para nunca mais voltarmos, e fomos recebidos na vida para permanecermos nela por toda a eternidade. E assim nós sabemos que saímos da morte pela vida, pelo amor que nós temos pelos nossos irmãos. O homem não regenerado permanece na morte, que é o seu ambiente natural. E como o seu ambiente natural pede, ele odeia o seu irmão. Seu coração é assassino. Ele ama até o ponto dele receber algo em troca. Ele não receber algo em troca, ele se desfaz daquilo. A gente vê isso muito manifesto hoje nos nossos dias, até nos relacionamentos dos casamentos. Tem muita gente que troca de cônjuge porque não gostou do que ele fez. Ora, vai viver trocando todo dia. Quem é casado há mais tempo aí sabe que de vez em quando não tem que engolir um sapo, não, igual uma sapaiada toda. É o lago todo e bebe o pântano. Porque são dois pecadores. São duas pessoas falhas que precisam do amor de Deus. E vou dizer para você, o ambiente mais abençoado para a gente exercitar a fé cristã é dentro de casa. É ali que você tem que demonstrar o amor diário. E vai ter hora que vai ser tenso, porque você fala, mas o outro não sabe que eu não gosto de trem. Isso aqui. Aí o outro faz, aí você tem que perdoar e amar. É um testemunho público de que você passou da morte para a vida.
Mas se nós odiarmos, essa atitude é incompatível com a vida eterna. Exatamente por isso, o amor é uma forma de testemunho público para o mundo. E o mundo, com o espírito de Caim, com a desobediência, com a inveja, com o ódio, com o homicídio, odeia os crentes. O mundo odeia ser confrontado com a verdade. O mundo odeia o conceito de pecado. O mundo odeia o conceito de morte. O que o mundo quer é seguir o seu curso e que Deus os aceite do jeito que eles são. O céu, na perspectiva do mundo, é o inferno. E é para onde o mundo vai. Mas nós, em amor, precisamos alertá-los. E precisamos agir de maneira diferente. Porque nós temos como prova de um novo nascimento o amor. Quem odeia o seu irmão é assassino, diz João. Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna. E aqui eu queria que você pensasse mais uma vez. Como você vê os seus irmãos? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22, Jesus, no Sermão do Monte, fazendo uma aplicação da lei, ele fala, ó, na lei está escrito, quem matar o seu irmão vai ser condenado. Eu quero dizer para você, se você pensar mal do seu irmão, você matou ele. Se você chamar o irmão de tolo, você matou ele. Se você desconsiderar o seu irmão, você matou ele. Se quando você chega na igreja, você dá uma olhada, deixa eu ver onde o irmão está. Vou sentar do outro lado. Tá? Gente que passou da morte para a vida, é gente que ama. E o amor cristão gera vida. E a base, inclusive, do perdão bíblico é o amor. Como nós temos olhado os nossos irmãos? O Evangelho tem feito efeito em nós? Ou será que muitas vezes nós nos reunimos para falar mal dos irmãos? Paulo, quando ele faz uma correção da igreja na hora da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, a gente está acostumado muito com o texto da ceia, né? Recebi do Senhor, que também vos entreguei, a partir do versículo 23. Mas antes, Paulo ele dá um puxão de orelha nos irmãos de Corinto. Ele fala, meus irmãos, quando vocês reúnem, vocês não estão reunindo para bem. Vocês estão reunindo para mal. Um não considera o outro, um se puder passa em cima do outro. Será que nós temos sido assim, irmãos? Nós precisamos repensar. Sabe por quê? O amor é um testemunho público de que a gente nasceu de novo. Perceba, mais uma vez quero frisar aquilo que João diz. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, se amarmos os nossos irmãos. Então o amor é esse testemunho. Em terceiro lugar, que nós podemos ver aqui como características fundamentais do amor cristão, é que o amor cristão também é demonstrado de maneira prática, irmão. Presta atenção nisso. Tem muita gente que fala que ama, mas na hora do vamos ver, nada. Verso 16 diz, nisso nós conhecemos o que é o amor. Olha só, perceba. João vem falando sobre o amor, ele faz o contraponto entre Caim e Abel, das obras más de Caim, que não amava o seu irmão e tratou mal. Ele diz que quem nasceu de novo, tem como marca, que passou da morte para a vida, o amor. E ele diz aqui, e é nisso que a gente conhece o amor. Está dizendo, como é que eu consigo perceber isso? A prática do amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Então como é que eu reconheço que Deus me amou? Ele entregou seu filho para morrer. Sendo nós ainda pecadores, não havia nada em nós. Não tinha valor em nós não tínhamos nenhum tipo de resposta a dar a Deus. E Deus prova o seu amor enviando Cristo morrendo por nós. Mas não para aí o versículo. Diz, e nós devemos dar a vida também pelos nossos irmãos. Então a prova do amor é algo prático. Amor não é algo conceitual. Amor não é algo filosófico. Amor não é algo apenas para a gente colocar numa poesia bonita e mandar para alguém. Amor é prático. Amor é vivido. Mais uma vez, voltando para o ambiente de casamento, sabe como é que seu esposo, sua esposa sabe que você ama ele? Quando você ama ele. De verdade. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na bonança ou na falta de tudo. Até que
a morte o separe. É no dia a dia. É no sorriso largo e nas lágrimas amargas. É no abraço caloroso e na frieza do coração. É no revigorar diariamente. É a prática. Como é que Jesus provou que amava? Ele amou. Semana passada nós lemos o texto, diz, tendo amado seus discípulos, amou até o fim. Ele não amou até Pedro negar. Ele não amou até Judas trair. Ele não amou até os outros, todo mundo fugir. Ele não amou até chegar na cruz assim, falando, João, espera aí, está faltando gente aí, João. Cadê a galera? Está sozinho? Não, ele amou até o fim. Ele amou até poder dizer ao Pai, tetelestai, está consumado. O que eu vim para fazer eu fiz. O perdão foi concedido, o castigo foi posto sobre mim. Está pronto, Pai. Tendo amado, eles amou até o fim. Aqui, esses versículos aqui, principalmente o verso 16, nós vemos aquilo que alguns comentaristas chamam de o 2 João 3,16, de que Deus amou o mundo. Então aqui, 1 de João 3,16 seria o segundo, uma repetição daquilo que diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Aqui João está dizendo, foi exatamente essa forma como Deus provou que amou o mundo, Ele deu o seu Filho. E nós sabemos o que é o amor em seus significados mais elementares. Eu e você sabemos. Muitas vezes nós imaginamos que o amor inclusive se resume à nossa perspectiva humana daqui, atração física, afeição natural, amizade. Mas o amor bíblico, aquele amor ágape vindo de Deus, o amor divino, ele vai muito além disso. Ele vai no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Nós não poderíamos dar nada em troca. E esse amor que nos tornou ricos, fez de nós também devedores. Esse amor que atingiu a mim e você, nos tornou também devedores. Para que nós entreguemos a nossa vida como nosso Salvador, entregou a sua por nós. Dar a própria vida por outra pessoa é dispor-se a buscar o bem dessa pessoa a todo custo. Perceba como que João, ele não quebra a linha de pensamento. Ele diz que o amor não quer o mal. O amor não pode fazer igual Caim. O amor quer o bem do outro. Até mesmo ao ponto de entregar a própria vida em nome e em prol do Evangelho. É bem possível que poucos de nós tenhamos sido chamados a dar a vida literalmente pelo Evangelho. Mas em coisas menores, todos nós fomos chamados a compartilhar. Nós somos chamados a compartilhar do pão, a compartilhar da casa, a compartilhar do dinheiro, a compartilhar da roupa, a compartilhar dos nossos conhecimentos. Nos diz o que o versículo 17, se alguém tiver recursos materiais. Na revista atualizada diz, se alguém tiver recursos desse mundo, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João está fazendo uma pergunta, que amor é esse? Que amor é esse? Que você está com o carro vazio depois do culto e vê seu irmão cortando embora a pé, e você não fala, vem cá, dá uma carona, senta aqui, vamos embora, vamos junto. E eu já falei que carona é um negócio completo, irmão, não deixa no caminho não. Carona deixa na porta de casa. Não, vou deixar 2 esquinas da sua casa, você morreu, eu vou falar que a culpa é sua. Põe ele no portão, vou garantir que você entrou porta dentro aqui. Dá uma carona. Que amor é esse? Você está com dinheiro no bolso, seu irmão está ali e fala, eu não vou sair com vocês hoje porque eu não tenho dinheiro para comer o lanche. Então beleza, vai para sua casa. Racha o lanche. Cata 2 contos cada um, 3 cada um, que vamos embora. Um amor prático, de coisas simples, pequenas. Não estão falando de coisa assim, vai lá e compra um ônibus espacial e dá de presente para o seu irmão. Às vezes um cachorro quente já resolve. Uma Coca-Cola,
um convite para comer uma pipoca na sua casa, para assistir um filme, para sentar do seu lado, um ombro amigo oferecido para que ele possa chorar. Porque se você tiver algum recurso, qualquer que seja, desse mundo, e vir o seu irmão passando necessidade desse recurso, e você não supri-lo nesse recurso, a pergunta que lhe é feita é: que amor é esse? Ele é compatível? Pode permanecer o amor de Deus numa circunstância como essa? A gente precisa repensar, irmãos. A gente precisa repensar a fé cristã. Hoje a igreja está em si mesmada, não necessariamente a nossa igreja, e eu louvo a Deus por isso, mas nós também precisamos ouvir isso, porque o nosso coração é terrível. Não se engane, o nosso coração é tão pecaminoso quanto ele poderia ser. Não dá para a gente vestir um negócio assim, tipo, ó, um escudo, aqui portas adentro, a gente aqui é tudo perfeito, ruim é as igrejas lá de fora, viu, irmão? Essa aqui é, ó, top. Não! Nosso coração, já dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós precisamos ouvir esse evangelho e viver esse evangelho. Porque se a igreja como um todo hoje está em si mesmada, as pessoas têm olhado para si mesmas, se nós não bebemos desse evangelho, nós faremos a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Então talvez você não precise entregar a vida pelo irmão. Talvez uma carona já resolva. Talvez um tanque de gasolina, uma conta de água, uma conta de luz, uma consulta, um remédio na farmácia, um doce para o filho. Não precisa de grandes coisas, irmãos. O amor necessariamente não é demonstrado em grandes coisas. Haja vista o amor de Cristo demonstrado na cruz. Na perspectiva daquele mundo e de hoje, Paulo diz isso bem claro, era loucura. Porque na ideia dos judeus, o amor seria Cristo tomar o reino, sentar no trono, governar e falar: agora nós somos os cristãos aqui, a gente manda, nós estamos por cima da carne seca. Mas ele morreu! Que loucura é essa? Que amor é esse? O homem veio e morreu, gente. É por isso que os discípulos de Emaús, fugindo para Emaús, estavam tristes. E quando Jesus os interpela: o que vocês estão tristes? Eles são mal educados com Jesus. Falam: vem cá, você estava lá em Jerusalém, você não prestou atenção nas coisas que aconteceram? Ora, aquele que era para ser o nosso Salvador morreu já faz 3 dias. Como é que você é tão desavisado assim, vem fazer uma pergunta dessa para nós? E Jesus, começando por Moisés, passando pelos salmos, profetas, lhes disse tudo o que estava escrito sobre ele. Imagina o tamanho desse sermão, irmãos. Tudo o que estava escrito sobre ele nas escrituras. E o coração desse povo ia queimando. Rapaz, esse homem sabe das coisas. Amor às vezes é caminhar com alguém, falar do evangelho com alguém, orar com alguém. Você tem uma ferramenta abençoada na sua mão chamada WhatsApp. Você pode gravar um áudio, uma mensagem para alguém, falar: estou orando por você. Você precisa de alguma coisa que eu possa fazer por você? Isso quer uma visita, quer um carinho. Pastor, carinho? Exatamente. Quer uma ajuda. Porque o amor, irmãos, é demonstrado nas práticas diárias. O amor bíblico usa a palavra, mas não fica só nas palavras. Ele tem como fundamento a palavra, mas a palavra não é a única ferramenta dele. Ele invade o âmbito prático da vida, o envolvimento, a doação, o olho no olho, o corpo a corpo. João diz: é por isso que Jesus veio em carne, pisou nesse mundo, se envolveu com a gente. Por fim, 4ª característica fundamental desse amor cristão, que nós vemos nesse texto aqui, ele também é uma marca interna de que nós pertencemos ao Senhor. Ele é uma marca externa, mas ele também é uma marca interna.
Assim saberemos que somos de verdade, da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. O amor não é apenas uma marca externa para que o mundo veja, mas o amor também é uma marca interna de autoavaliação diante do Pai. Pelo amor em ação e em verdade, nós podemos ter a certeza interna de que nós pertencemos ao Senhor. Isso é fantástico, irmãos. Quando a consciência, o nosso coração, traz as acusações contra nós, nós podemos apelar para um tribunal mais elevado, que é a onisciência, a sabedoria de Deus. Eu gosto muito, vamos lá, um dos textos mais lindos das Escrituras. Acho que vocês já ouviram falar isso para um monte de texto, né? Mas esse é um deles. João 21, a partir do verso 15. Mas em específico, o verso 17, quando aquele Pedro, que tinha dito, eu estou pronto para ir contigo, Jesus, até a morte. Veio o soldado romano buscar Jesus, Pedro desembanhou a espada e deu no soldado. Cortou a orelha do soldado. Eu imagino que cortou a orelha porque o soldado desviou. O soldado foi meio esperto, esquivou, pegou na orelha. Mas eu creio que Pedro não tinha mirado a orelha, não. Pedro devia ter mirado a cabeça dele. Então ele estava pronto para morrer com Jesus. Jesus falou, Pedro, hoje ainda você vai me negar. Pedro falou, jamais eu faria isso, Senhor. Eu não. O Senhor não me conhece. Ele conhecia. Instantes depois, esse mesmo Pedro está numa praça. E fala, olha, estava com ele não. Mas fala igual, não. Mas fazia parte, eu não conheço. E Jesus passou. E Jesus olhou para Pedro. O galo cantou, você conhece a história. E Pedro olhou para Jesus e chorou amargamente. A tristeza de Pedro foi tamanha, irmãos, tamanha, que no início do evangelho, do capítulo 21, do evangelho de João, João narra o seguinte: e Pedro disse aos que estavam com ele, eu vou pescar. Isso tinha um significado muito profundo, porque o Senhor foi buscar Pedro na beira do mar, dizendo, você vai ser pescador de gente, Pedro. E Pedro tinha saído e seguido o mestre, mas Pedro falava, não dá mais, ele conhece quem eu sou. Eu neguei, ele olhou para mim, eu não tive tempo de falar com ele de novo. Pedro desiludido, dizendo, eu não sirvo para isso. Eu não dou conta. A consciência de Pedro martelando na cabeça dele. Eu vou voltar a pescar. E a Bíblia diz que os outros que estavam com Pedro falaram, a gente vai junto, vamos embora. E subido no barco, entrado no mar, lançaram as redes e não pegaram nada. De repente chega um homem na praia, uma fogueira num canto, fala assim, Pedro, joga a rede. E ele jogou, e ela veio cheia de peixes grandes. Quando ele olhou, era o mestre, ele pulou dentro d'água de vergonha. Mas o mestre falou, vem para cá. Tinha uma mesa pronta, peixinho assado, sentou, e o mestre pega Pedro e falou, vamos aqui, vamos ter uma resenha nós dois. E o Senhor faz 3 perguntas para ele, que nós conhecemos. Você me ama? Amo. Pergunta de novo. Você me ama? Amo. Pergunta uma 3ª vez. Você me ama? Sabe qual a resposta de Pedro? E é isso que é muito importante para nós. Pedro disse para Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu te amo de verdade, mas eu sou falho. Eu te amo profundamente, mas eu piso na bola. Eu te amo com intensidade, mas eu não dou conta. Quando nosso coração nos condenar, nós apelamos, não para a consciência nossa, mas para a onisciência daquele que sabe o quanto nós o amamos.
É bem possível que mesmo amando ao Senhor, nós venhamos a falhar como Pedro fragorosamente falhou. É bem possível que mesmo amando ao Senhor, nós venhamos a pecar, nós venhamos a, de vez em quando, se enroscar com os irmãos. É bem possível que talvez depois dessa mensagem, falar, pastor, o senhor martelou tanto meu cérebro, que agora nem sei mais se eu sou filho de Deus. É assim, se está martelando é porque o Espírito está lá incomodando, fica susto, tranquilo. Se tem uma coisa boa, é o incômodo do Espírito. Porque se o Espírito está incomodando, é porque ele está aí dentro, mexendo com as estruturas. João diz isso. É bem possível que nós, mesmo amando ao Senhor, não vamos conseguir dar bom testemunho todo dia. E o diabo, nosso adversário, muitas vezes, usa a nossa consciência para falar, filho de Deus igual a você? Mas o amor bíblico faz algo fantástico por nós. Porque esse amor, esse mesmo amor, que serve de testemunho para o mundo, serve de testemunho interno de graça e misericórdia para nós. Porque se o nosso coração nos condenar, Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. E Ele nos consola, nos fortalece, nos abençoa, conforto, consolo. Então esse mesmo amor, ele é uma marca interna para mim e para você. Meus irmãos, o mandamento de Deus, que é tão frequentemente resumido pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, dizendo confie e obedeça, aqui em João, ele é expresso da seguinte forma, creia e ame. E esse é o seu mandamento, que creia no nome do seu Filho e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Sabe como é que a gente consegue testemunhar e amar nesse mundo? Porque Deus colocou o Espírito Santo dEle para morar no nosso coração, para nos dar discernimento, nos habilitar, nos capacitar a sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos nesse mundo. Por isso que agora é, creia no Filho de Deus e ame uns aos outros. Em ambas as formas, é a mesma fé que age por meio do amor. Pois o mandamento de obediência é resumido em um novo mandamento do amor. Nós somos chamados, irmãos, a demonstrar as características desse amor cristão nesse mundo caído. O mundo tem uma visão péssima da igreja. O mundo tem uma visão péssima de Cristo. O mundo tem uma visão péssima dos cristãos. Mas nós podemos ser agentes transformadores nesse mundo. Sabe por quê? Ontem, eu e você estávamos do lado de lá. E talvez eu e você pensávamos as mesmas coisas. Talvez a gente olhasse para esse grupo e falasse assim, é um bando de alienados. A igreja só está ali para roubar o povo mesmo, porque eles querem o dinheiro. Talvez a gente olhasse para os cristãos e falasse, é um bando de falsos. E hoje, nós estamos aqui reconhecendo que, de fato, fomos alcançados pela graça. E se nós vivemos em amor, o mundo também pode ser alcançado pela mesma graça de Cristo. Então, como a gente pode impactar esse mundo? Demonstrando as características do amor nesse mundo caído. Quais são? Primeira, o amor não deseja e nem faz o mal aos irmãos. Saiba disso. Isso extrapola o contexto de igreja. Aqui dentro da igreja é uma amostragem da ação no mundo. O amor não quer o mal. Segundo, o amor é um testemunho público do novo nascimento. Para que o mundo veja e creia que nós somos filhos de Deus. E para que nós demonstremos isso. Terceiro, o amor é demonstrado na forma mais prática, nas práticas diárias. O amor é prático, ele vai além das palavras, ele vai nas ações, ele pede um abraço. O amor envolve, põe dinheiro, põe carro, carona, põe vida. Como Cristo pôs a própria vida na cruz, por mim e por você. Quarto e último,
O amor é uma marca interna de que nós pertencemos a Ele. Ele gera a segurança e a certeza da salvação. Ele gera a certeza de que o Senhor nos doou gratuitamente a entrada no céu. Que o Senhor nos ajude a viver esse amor bíblico com profundidade, para a glória de Deus, para que o mundo creia, para que o mundo olhe para a igreja de forma diferente, para que o mundo fale, olha, esse povo se ama como o Senhor pediu para que eles se amem. Jesus está no meio deles. Nós queremos esse Jesus, para a glória dele mesmo. Amém? Feche os teus olhos, quero orar com você. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo poder do teu evangelho. É a tua bondade que está em nós e nos fortalece todos os dias. Queremos lhe pedir, Deus, que no decurso dessa noite e durante a semana e nos dias que nós vivemos, o Senhor nos ajude, nos capacite a viver esse amor. Que o teu Espírito que em nós habita pela graça, venha de fato, Senhor, nos compungir, nos levar, nos incomodar, nos mover a agirmos em amor. E que o mundo possa ser impactado pela mensagem do Evangelho, pregada e vivida pelos cristãos. Para a glória do Senhor, que é o dono da igreja e que virá buscá-la para a glória eterna. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos.